Olá a todos, sejam bem-vindos ao curso de Geometria Analítica e Cálculo Vetorial. Eu sou o professor Reginaldo e nós estamos na parte 2 desse curso, que trata da geometria espacial. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre a distância entre dois pontos. Essa é a parte 1 desse curso, onde nós vamos deduzir a fórmula da distância entre dois pontos e vamos aplicá-la para resolver alguns exemplos. Depois dessa aula, você vai ser capaz de calcular a distância entre dois pontos dados as suas coordenadas e também vai aprender a encontrar o lugar geométrico dos pontos equidistantes a dois pontos dados. Bem, então pegue seu papel e lápis e vamos começar os nossos estudos. Vamos começar com a definição de distância entre pontos. Em um sistema de coordenadas cartesiano OXYZ, a distância entre dois pontos P1 de coordenadas x1, y1, z1 e P2 de coordenadas x2, y2, z2 é dada por essa fórmula aqui, né? Distância de P1 a P2, esse símbolo significa isso, vai ser igual a raiz de... faz a diferença entre as coordenadas x1 menos x2 e eleva ao quadrado. y1 menos y2 e eleva ao quadrado. z1 menos z2 e eleva ao quadrado. Essa fórmula, assim como a gente fez no caso de distância entre dois pontos no plano, a gente vai deduzir. Vamos ver. Aqui eu fiz um desenho, né? O sistema de eixos aqui, eixo x, y e z. Marquei os pontos P1 e P2 e marquei as coordenadas. Então, P1 tem coordenadas x1, y1, z1 e o P2 tem coordenadas x2. Esqueci de escrever aqui, vou escrever agora. Então, P2 tem coordenadas x2, y2 e z2. Tá aqui. A distância entre eles eu chamei de D, que é o comprimento desse segmento azul aqui. E aqui eu reescrevi as coordenadas. Bem, a gente vai fazer igual a gente fez no plano. A gente vai usar o teorema de Pitágoras para deduzir aquela fórmula. Bem, vamos olhar primeiro para esse triângulo retângulo aqui, ó. Vou desenhar para vocês em azul. Aqui a gente tem esse triângulo retângulo e para achar o valor de D, basta eu achar o valor de cada um dos catetos e usar o teorema de Pitágoras. Vou chamar esse cateto aqui de A e esse aqui de B. Assim, usando o teorema de Pitágoras, a gente tem que D quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. A ao quadrado é fácil, porque A é o mesmo comprimento desse segmento. Então, eu tenho aqui que A ao quadrado é Z1 menos Z2 ao quadrado. Agora, eu tenho que achar B quadrado. B ao quadrado, eu vou olhar para ele ter o mesmo comprimento desse segmento aqui, que eu vou fazer em verde, ó. Ele tem o mesmo comprimento desse segmento. E esse segmento eu vou olhar para o teorema de Pitágoras de novo. Vou pegar esse segmento aqui para ser um cateto. E esse outro aqui para ser o outro cateto. Aí vou chamar esse lado aqui de x e esse lado aqui de y. Então, esse comprimento aqui é B também. E eu uso o teorema de Pitágoras novamente. E tenho que B quadrado, né, que é um triângulo retângulo. B quadrado é x quadrado mais y ao quadrado. E eu sei que x quadrado vai ser essa distância ao quadrado, que é x1 menos x2 ao quadrado, e y quadrado é essa distância aqui, ó, do lado de cá, que é y1 menos y2 ao quadrado. Pronto, aí eu junto essas três equações e obtenho a fórmula. Quer ver, ó? Então, d quadrado é a quadrado mais b quadrado. A quadrado é z1 menos z2 ao quadrado, mais b quadrado é isso daqui, x1 menos x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado. E aí, tirando a raiz dos dois lados, eu chego na fórmula, que vai ser d igual raiz disso daqui. Então, eu vou colocar na ordem que estava lá, esse primeiro, x1 menos x2 ao quadrado, mais y1 menos y2 ao quadrado, mais z1 menos z2, tudo ao quadrado. E assim, a gente deduziu a fórmula que a gente queria. Agora que a gente já tem a fórmula de distância entre dois pontos, vamos fazer dois exemplos aqui para trabalhar essa fórmula. O primeiro é bem simples, é só usar a fórmula direta. Determine a distância entre os pontos A e B. Então, a gente quer achar a distância entre esses dois pontos, a gente já tem a fórmula. Distância de A até B vai ser a raiz quadrada, aplicação da fórmula direta,
Aí você faz as coordenadas, a diferença das coordenadas e eleva cada um ao quadrado e soma. Pode ser em qualquer ordem, porque a gente sabe que a distância de A até B é igual a distância de B até A. Então, eu vou fazer as coordenadas de A menos as de B. Vai ficar assim, ó. 1 menos menos 2, 1 menos menos 2 ao quadrado. Esse é o x1 menos x2. 2 menos 3, 2 menos 3 ao quadrado. Mais 0 menos 1. 0 menos 1, tudo ao quadrado. E aí eu faço essa conta. 1 menos menos 2 vai ficar 1 mais 2 ao quadrado, mais 2 menos 3 é menos 1, então vai ficar menos 1 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado. E aí, agora eu finalizo a minha conta. 2 mais 1, 3 ao quadrado, 9, mais 1, mais menos 1 ao quadrado também é 1. Então, eu vou ficar com raiz de 9, 10, 11. Bem, esse é o primeiro exemplo, muito simples, aplicação direta da fórmula. Agora vamos fazer o segundo exemplo. O segundo exemplo pede o seguinte: determine o conjunto dos pontos equidistantes dos pontos A e B e faça um esboço. Bem, se eu quero fazer o conjunto de todos os pontos equidistantes a 2 pontos dados, eu vou chamar o meu ponto em questão de x. Vou chamar esse ponto aqui xyz, coordenada xyz que eu quero determinar, que tem a seguinte propriedade: a distância de x até A é igual à distância de x até B. Ou seja, ele está à mesma distância de A e de B. E aí eu vou usar a fórmula. Então, eu vou ficar com raiz quadrada de as coordenadas de x menos a de A. X menos 1 ao quadrado, mais y menos 0 ao quadrado, vai dar y ao quadrado, mais z menos 1 ao quadrado. Igual a raiz, agora as de x menos as de b. X menos 1 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, mais z menos 0 ao quadrado, z ao quadrado. Vou levar os dois ao quadrado para subir com essa raiz, então vou ficar com x menos 1 ao quadrado, mais y ao quadrado, mais c menos 1 ao quadrado. Igual a x menos 1 ao quadrado, mais y menos 1 ao quadrado, mais z ao quadrado. Posso cancelar esse termo com esse e vou desenvolver esse termo e esse daqui. Então, vou ficar com y ao quadrado mais z ao quadrado menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2z, mais o segundo ao quadrado, igual. Desenvolvendo esse, y ao quadrado menos 2y mais 1 mais z ao quadrado. Cancela esses termos. Também posso cancelar esses daqui. E aí, eu vou ficar com menos 2z igual a menos 2y. E isso é a mesma coisa, dividindo tudo por menos 2, z igual a y. Ou seja, os pontos que estão equidistantes de A e B, as coordenadas têm que satisfazer essa equação. Ou seja, o ponto x ele é da forma x, y e o z tem que ser igual a y. Os pontos têm que ser dessa forma. E aí pede para fazer um esboço. Como é que vai ser esse esboço? Aqui, ó, eu fiz um esboço do sistema de eixos coordenados, x e y, z. Marquei os pontos A com coordenadas 1, 1 e y igual a 0. Então, ele está nesse plano xz. O B mora no plano xy, porque ele tem coordenada z igual a 0, coordenada x igual a 1 e y igual a 1. E aqui eu desenhei no plano yz só, que é esse plano aqui, ó, a reta y igual a x. Por quê? Porque a equação y igual a z, ela depende do contexto. Quando você escreve uma equação, você está querendo responder a seguinte pergunta: quais são todos os pontos que satisfazem essa equação? Cujas coordenadas satisfazem essa equação? Aí depende. Se for no plano, isso é uma reta. Então, todos os pontos que estão sobre essa reta aqui, eles têm coordenada y igual a z. E se for no espaço, a gente vai desenhar aqui, vai ser um plano. Por quê? O y tem que ser igual a z, só que o x vai ser livre. Então, y igual a z vai dar essa reta aqui, ó. No plano yz, a gente vai ter essa reta. E aí, eu vou mostrar para vocês que os demais pontos vai ser só deslizar essa reta ao longo do eixo x, paralelamente ao eixo x, que vai formar um plano. Um ponto que mora aqui, ele tem coordenadas 0. Todo mundo que mora nesse plano aqui, yz, ele tem coordenadas 0, y
e y. Vão ter as duas coordenadas repetidas, porque vem dessa reta. Mas no espaço tem uma terceira coordenada, que é a x. E se ele mora em cima do plano YZ, ele vai ter a terceira coordenada 0. Mas o que acontece? Qualquer ponto que eu deslocar nessa direção aqui, eu vou variar a coordenada x e vou manter a y fixa, tá vendo? Se eu fizer isso daqui, com uma reta paralela ao eixo x, um ponto sobre essa reta aqui, ele vai ter a coordenada x, y e y. Vai ser a mesma coordenada desse daqui, né? Porque quando você baixar esse ponto aqui, ó, para você determinar as coordenadas desse ponto, como é que vai ficar? Elas ficariam assim, né? Ó. Você ia baixar uma perpendicular, que é esse plano XY, um cara aqui e outro cara por aqui assim, ó. Mas essas seriam as mesmas coordenadas desse ponto aqui, ó. Ó. A coordenada z deles são as mesmas, independente do ponto que eu pegar aqui, ó. Ó. A coordenada y e a coordenada z é a mesma, ó. Tá vendo? Essa daqui é a coordenada y e essa aqui é a coordenada z. Para os dois pontos é a mesma, independente de onde ele esteja nesse segmento aqui. O que está mudando aqui é a coordenada x. Aqui a coordenada x é 0 e aqui é uma outra coordenada x. Ok? Então, como é que a gente faz para desenhar isso? Basta você deslizar essa reta aqui ao longo do eixo x, que você vai obter todos os pontos cuja coordenada y é igual a z. Vamos fazer isso? Ou seja, o que eu estou dizendo é isso. Vamos deslizar essa reta na direção do x. Então, o que eu fiz? Eu deslizei essa reta nessa direção e nessa direção, e aí ela vai continuar indefinidamente para cá e para cima e para baixo também. Aqui eu marquei o pontilhado eixo Y para indicar que ele está atrás desse plano, né? Tudo que não está pontilhado está na frente. E aqui ele passa no meio certinho entre A e B, né? Se eu desenhar repetir essa reta aqui pelo ponto x igual a 1, eu vou ter essa reta aqui, né? Aqui, tá vendo? Ela passa entre os dois, no meio dos dois pontos. Então, todos os pontos em cima desse plano, eles estão à mesma distância do ponto A e B. O plano é todo esse plano aqui, ó. Vou achurar ele aqui. Ó, é tudo isso aqui, ó. É um plano inclinado, assim, tá vendo? É desse jeito aqui. Agora, para ficar melhor visualizado, para não ficar só naquele desenho que eu fiz à mão, vamos ver no GeoGebra a solução. Olha só, aqui está o ponto A e aqui está o ponto B. Olha, como eu marquei lá. Aqui tem a vantagem que a gente tem a dinâmica, né? Bem, agora vamos mostrar aquela reta. Aquela reta é essa reta aqui, ó. Aqui a gente tem aquela reta passando pela origem, onde as coordenadas de y e z são iguais. Tá vendo? Aí eu posso deslizar essa reta ao longo do eixo x, ó. Aquilo que eu estava fazendo. E eu vou desenhar agora o plano. Olha o plano y igual a z aqui, ó. Y igual a z é esse plano, tá vendo? Então, se eu pegar essa reta e deslizar, ela fica em cima desse plano. Esse plano é formado por essa reta deslizando. Olha. Então, isso aqui é só para utilizar o software GeoGebra para a gente visualizar melhor em 3 dimensões aquele desenho que eu fiz para vocês. Bem, agora que a gente já resolveu esses dois exemplos, vamos tentar fazer um exercício que eu vou deixar para vocês. O exercício é o seguinte: determine a distância entre os pontos A e B, mesma coisa que a gente já fez, agora eu vou querer que vocês façam. E o segundo é, determine o conjunto dos pontos equidistantes dos pontos A com essas coordenadas e B com essas coordenadas. Então, é o mesmo exercício que eu acabei de fazer, quero que vocês tentem fazer. Dá uma pausa nesse vídeo, tenta fazer, que eu vou mostrar a resposta logo em seguida. Vamos ver a resposta? Então, aqui a gente tem a resposta do primeiro, distância de A até B é 6, e a do segundo vai ser a equação x menos z igual a 1. E aí, do mesmo jeito que a gente fez, isso aqui é uma equação de uma reta no plano xz,
você vai desenhar essa reta no plano XZ e depois você vai deslizar ela ao longo do eixo Y. Bem, vamos ver o desenho no GeoGebra. Bem, aqui eu tenho o desenho no GeoGebra, eu marquei os pontos A e B, A com coordenadas 2, 1 e menos 1, e B com coordenadas 0, 1 e 1. Né? Então, 2, 1 e menos 1, e B com coordenadas 0 no X, que o X é esse vermelho, o Y é o verde e o Z é o azul. Então, 0 no X, 1 no Y e 1 no Z. Beleza. Aí, o que a gente faz agora? Vamos olhar para o plano. Plano x menos z igual a 1. É esse daqui, ó. Tá vendo? Olha. Bem, esse plano, ele é determinado por essa reta aqui, ó. Se eu fizer ele assim, ó. Aqui a gente vê a reta, só lembrar da equação segmentária da reta que a gente viu na parte de geometria analítica plana. Então, essa reta tem que passar por x igual a 1 e z igual a menos 1, né? Porque ela está no plano xz, né? Esse aqui é o x e esse aqui é o z. E aí você desliza essa reta ao longo do eixo y, que você vai ter o plano, né? Que a gente viu aqui. E além disso, eu marquei o ponto C e os segmentos que ligam C a B e C a A. E olhei para a distância. Essa aqui é a distância de C até B e essa aqui é a distância de C até A. Se a gente move esse ponto ao longo desse plano, olha lá, a distância, em qualquer lugar que eu coloque, a distância desse ponto até A e a distância dele até B é a mesma. Ela não varia, ela não muda, né? Que essa é a característica dos pontos que moram nesse plano. Bem, então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.